Você já estudou trigonometria? Você acha difícil? Você teve dificuldade? Bom, quando eu fui aluno do ensino fundamental e médio, eu também tive dificuldades, né? Eu considerava uma área da matemática de difícil compreensão. Para mim foi naquele período. Então eu resolvi fazer alguns vídeos, porque eu sou professor de trigonometria, e tentando fazer com que, especialmente meus alunos, possam ter um canal de esclarecimento sobre algumas dúvidas, e esses vídeos possam servir, inclusive, para a gente discutir explorar questões que vão ser simplificadas quando presencialmente em sala de aula. Também decidi, porque depois que eu me tornei professor de matemática, eu entendo, eu vejo, eu compreendi que não há mistério, não há dificuldade, né, para se aprender trigonometria, assim como não há para essa matemática básica. Infelizmente, há um discurso equivocado sobre a matemática e sobre o ensino, e talvez esses equívocos trazem essas dificuldades, digamos assim, né? Além, a gente sabe, de outras variáveis, né? Instituições, escolas, etc., que eu não vou entrar aqui agora. Mas, enfim, então, por isso que eu resolvi fazer alguns vídeos, e esse é o primeiro. Bom, então a primeira coisa que acho que, como esse vídeo é destinado a quem pretende ser professor de matemática, não somente, mas em especial a estes, a primeira coisa que eu entendo ser necessária é que a gente saiba o que é a trigonometria, né, em termos gerais. Por que isso, né? Porque tem gente que pensa a trigonometria independente das outras coisas da matemática. Não só a trigonometria, mas as outras áreas outras inclusive, né? Há uma, como é que eu diria, a gente pode dizer que é uma segmentação, né? Como se esses conhecimentos fossem em gavetas independentes, né? Então, a primeira coisa, eu acho, antes de entrar nos conceitos que a trigonometria explora, é entender que a trigonometria é um modo diferente, é uma maneira diferente de estudarmos muitos conceitos da geometria, né? Ou seja, o que a gente estuda em trigonometria nada mais é do que uma releitura, né? Um modo, digamos, simbolicamente diferente de tratar conceitos geométricos, e a partir disso surgem conceitos novos, né? Ideias novas que derivam em outras especificidades, como por exemplo funções trigonométricas, né? Mas tudo vindo da ideia principal, que é o estudo nos triângulos, né? O estudo nos triângulos. Aliás, o nome trigonometria, né? Me parece que significa medir lados de triângulos, ou medidas em triângulos, ou coisa parecida, eu não lembro agora, mas enfim, então surge a partir disso. Vejam que isso é importante, não só para a gente pensar sobre trigonometria, mas a gente pensa, por exemplo, a geometria analítica, né? É um outro exemplo que a gente explora muitos elementos da geometria plana, né? Só que na perspectiva agora analítica, através da representação do plano cartesiano. Isso é uma outra relação que se faz a partir disso que eu estou falando. Então, resumidamente, a trigonometria é uma área da matemática que estuda relações geométricas a partir dos triângulos, né? A partir de triângulos, né? Bom,
Então, quais seriam os conceitos básicos para a gente estudar trigonometria? Tá? Acho que isso é importante para a gente começar a estudar qualquer área, imaginar quais são os elementos prévios, né, para a gente estudar aquela área. Eu acho que, no caso da trigonometria, a gente precisa entender conceitos geométricos de triângulo, segmentos de reta, né? Nós precisamos entender o conceito de ângulo, o que é um ângulo, o que é uma medida de ângulo, o que é um arco e o que é uma medida de arco. Eu acho que a saída, né, é por aí. Lógico que surgem outras questões, mas o início me parece que esses conceitos são a base, né? Então veja, comecemos pensando um pouco sobre essas coisas. O que é um ângulo, né? O que é um ângulo? Ora, um ângulo é uma região de um plano, né? Podemos assim, de modo coloquial falar, é uma região de um plano limitada por duas semirretas de mesma origem, né? Em termos coloquiais seria isso. Eu fiz algumas figuras, eu vou colocando ao longo do vídeo para me ajudar, né, na compreensão. Olha só, então acho que essa figura diz um pouco sobre a ideia de ângulo, né? Então nós temos aí duas semirretas, R e S, de mesma origem, e essas semirretas geram uma região, né? Na verdade geram duas regiões. Nesse caso estamos considerando a região que tem uma parte menor de uma circunferência, né? Ou melhor, que denota que está centrada numa parte menor de uma circunferência, mas essa região ela não é limitada. Percebam, ela tem uma origem, mas ela é uma região infinita, né? Então o ângulo é uma região infinita de um plano, tá? E aí surgem algumas coisas importantes. Por esse motivo a gente não pode falar em área de um ângulo. Nós podemos falar em área de um setor desse ângulo, mas não área de ângulo, porque é uma região ilimitada, né? Outra coisa importante é que para medir um ângulo, conforme eu já coloquei no desenho, nós colocamos esse ângulo, a origem dele, no centro da circunferência, e a partir da relação que se faz com a medida de uma circunferência completa, nós teremos a medida desse ângulo, né? E qual a unidade, né? A unidade é o grau. E o que é um grau? Um grau é uma parte de 360 de uma circunferência. Então, toda circunferência, quando você divide a circunferência em 360 partes, você tem um grau, né? E notem que isso independe do tamanho da circunferência, né? Aqui é uma prova. Notem que tanto faz eu falar dessa medida, que aqui eu coloquei como 40 graus, tanto faz eu colocar na circunferência que eu desenhei completa, como em qualquer outra circunferência que eu desenhasse a partir desse mesmo centro, né? A partir desse mesmo centro, então qualquer circunferência teria, esse ângulo teria 40 graus, independente do tamanho da circunferência. Me parece que, então, essa seja a ideia principal sobre ângulo, né? Bom, como eu disse agora há pouco, outra ideia importante que a gente precisa entender é a ideia de triângulo, né? O que é um triângulo? E aí é preciso que já saibamos o conceito de segmento de reta, de ponto, né? De polígonos de modo geral, certo? E isso tem uma discussão muito boa por trás, né? De toda essa construção geométrica, que eu não vou entrar aqui, mas acho que é importante que a gente esteja atento para isso. Então, o que é um triângulo? Um triângulo é um polígono formado por três lados, né? Então, é uma região, ou de outra forma, é uma região do plano delimitada por três segmentos de retas, né? Esses segmentos, é evidente, não colineares. E aí, nós podemos, a partir dessa figura que eu fiz, entender de um modo rápido o que seja um triângulo. Então, notem que eu fiz aqui propositadamente
os três tipos de triângulos que nós podemos ter quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? Esse primeiro triângulo é um triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus. Esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Esse triângulo, que tem os três ângulos menores do que 60 graus, é chamado de triângulo acutângulo. E esse triângulo, que tem um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. Eu tentei desenhar também essa classificação a partir dos lados, né? Nesse primeiro triângulo, nós temos um triângulo que tem os três lados diferentes, né? Acho que visualmente dá para perceber isso. Todo triângulo que tem os três lados diferentes é chamado de triângulo escaleno, né? Nesse segundo, eu construí um triângulo buscando fazer com que os lados de medidas A, B e C tivessem mesma medida e, portanto, é um triângulo equilátero. Todo triângulo que possui os três lados com as três medidas iguais. E esse último, né, eu tentei fazer um triângulo retângulo, mas com dois lados de mesma medida, que no caso foram os lados B e C, e é um triângulo isósceles. Então, essas são as classificações referentes ao estudo de triângulos, que isso pode, é evidente, tem alguns outros elementos que derivam dessas classificações que podemos explorar num outro momento. Bom, sabendo disso, me parece que um outro conceito importante que a gente entenda também é o conceito de arco, né? E qual a relação entre ângulo e arco? Eu acho que esse conceito o conceito de arco é um que se faz muita confusão, né, no ensino de matemática. E isso eu vou explorar um pouco mais na frente. Porque, veja, como eu disse agora há pouco, eu posso ter infinitas circunferências e nessas infinitas circunferências de raios diferentes eu tenho o mesmo ângulo de 30 graus, né? Ou seja, esse ângulo de 30 graus pode servir para todas elas. No entanto, em cada circunferência, esse ângulo de medida 30 graus vai delimitar ou vai definir uma parte do comprimento dessa circunferência, né? Esta parte do comprimento da circunferência que o ângulo delimita é o que a gente chama de arco de circunferência, né? Vejam que há uma diferença muito grande. A medida do ângulo é dada a partir da origem, ou do centro da circunferência, da origem das semirretas. A medida do arco é uma medida de comprimento dada em cima do traço da circunferência, delimitada por essas duas semirretas. Então, notem que, nesse caso, por exemplo, o ângulo de medida 30 graus é o mesmo para esses dois arcos, mas o arco X tem medida menor do que o arco Y, né? Evidentemente. Então, muito cuidado para não fazer essa atrapalhada entre arcos e ângulos, né? Embora, quando a gente passa para um estudo do ciclo trigonométrico, essas coisas, muitas vezes, elas são correspondentes, mas nunca são iguais, né? Nunca são iguais. Quando eu digo correspondentes, é porque nós vamos ver que o seno de um arco vai ser igual ao seno da medida do ângulo que delimita esse arco. Mas arco é uma coisa, ângulo é outra coisa, medida do arco é uma coisa, medida do ângulo é outra coisa. Bom, Então, dados essas questões, né, que eu diria, vamos chamar de elementos bases para a gente começar a estudar trigonometria, eu agora exponho para vocês, acho que a ideia inicial, né, das razões seno, cosseno e tangente, né? Veja, isso é uma ideia moderna, né? A gente sabe que, lendo um pouco da história da matemática, que a origem, especialmente do seno, é muito antiga, né? E tem outras explicações para a origem do seno, né? Mas uma leitura moderna dessa razão é dada dessa forma, né?
E o que é que tenho aqui nessa figura? Veja, aqui eu tenho muitos elementos da geometria, mas eu quero destacar em especial, né, uma família de triângulos semelhantes. Ok? Uma família de triângulos semelhantes. Notem que o triângulo ABC, né, ele é semelhante ao triângulo ADE, ao triângulo AFG, ao triângulo AHI e assim por diante, né? Eu poderia continuar fazendo outros triângulos aí, cada vez que eu traçasse uma reta paralela a esse feixe de retas paralelas que está desenhado. Eu poderia explorar essa figura a partir, por exemplo, do teorema de Tales, né? Dado um feixe de paralelas, os segmentos formados por essas paralelas são diretamente proporcionais. Isso pode ser feito, pode ser explorado em outros problemas, né? Mas me parece que o interessante aqui é notar o seguinte, é notar que esses triângulos, como eu disse, todos eles são semelhantes, e por eles serem semelhantes, eles levam a essa outra tela, né? Essa outra consideração, que é o seguinte, vejam, os segmentos, eles seguem a partir dos triângulos semelhantes, nós podemos definir três razões de semelhança, né? Uma razão que refere-se o cateto da frente do ângulo dividido pela hipotenusa, já que eles são triângulos retângulos. Outra razão que refere-se ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E outra razão que se refere aos catetos, né, da frente e o cateto adjacente, quer dizer, o cateto oposto e o adjacente ao ângulo. Então, notem, né, a partir dessas duas figuras, ok? Notem que poderia-se estudar essa semelhança de triângulos independente de seno, cosseno e tangente. Aliás, se estuda isso, né? Independente de seno, cosseno e tangente, e não necessariamente em triângulos retângulos, né? Mas qual foi a ideia de que algum sujeito pensou em algum ponto, algum momento histórico aí? Ele pensou o seguinte, né? Para cada razão dessa, poderíamos pensar, né, um nome especial, né? E aí é isso que a gente tem. Nós temos, na primeira razão, nós temos igual ao seno do ângulo alfa, na segunda razão, o cosseno do ângulo alfa, e na terceira razão, a tangente do ângulo alfa, né? Então, essas três relações aqui, a partir da semelhança desses triângulos, né, conforme esta figura, elas são a base para toda a trigonometria que nós vamos estudar, né? Especialmente a trigonometria na educação básica, mas não só ela, toda a trigonometria, a origem está aqui, né? Começa tudo aqui. É evidente que daqui a pouco vão surgir coisas que saem, né? Extrapolam esse triângulo, mas a base de tudo está aqui nesse triângulo, tá? Então, de um modo agora, digamos, coloquial, nós podemos dizer que o seno de um ângulo alfa, esse ângulo é agudo no triângulo retângulo, vai ser sempre a razão entre a medida do lado que está na frente do ângulo, dividido pela medida da hipotenusa do triângulo, né? Da mesma forma, o cosseno do ângulo alfa vai ser a medida do lado adjacente ao ângulo, dividido pela medida da hipotenusa, e a tangente vai ser a razão entre esses dois catetos, né? Bom, daí surge a primeira relação, né? E talvez a relação principal da trigonometria, que é esta aqui, relação fundamental, né? Seno ao quadrado do ângulo alfa mais cosseno ao quadrado do ângulo alfa igual a 1. Essa relação vai acompanhar o estudo da trigonometria, enfim, sempre. E por que ela é importante? Porque ela relaciona o seno e o cosseno de um ângulo agudo dado no triângulo, né? A partir de uma equação bastante
interessante, harmoniosa e fácil de compreensão. Notem que essa justificativa aí leva em consideração apenas o teorema de Pitágoras, né, para fazer a sua demonstração, ok? Essa relação vai ser explorada em diversos outros momentos, lá no ciclo trigonométrico, né? Aqui estamos considerando o alfa como um ângulo agudo, já que estou tratando de um triângulo, e a soma dos ângulos internos, das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então esse alfa é menor do que 90 graus, mas quando a gente passa para o estudo do ciclo, essa relação vai valer para qualquer número real, né? Não só medida de um ângulo em graus, como também qualquer medida de arco, essa relação valerá. Bom, feitas essas considerações, eu quero voltar a uma questão que eu acho importante, antes de a gente entrar em ciclo trigonométrico, né? É uma relação que vai levar ou vai especificar, ou relacionar, melhor dizendo, o ângulo de uma circunferência com o arco delimitado por esse ângulo, né? Então, se a gente olhar com cuidado, né, toda circunferência, quanto é o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, né? 2π vezes o raio. Esse comprimento, ele corresponde a um ângulo total de 360 graus, né? A um ângulo, digamos, é um ângulo completo da circunferência. Se a gente divide essa relação por 2, né, nós temos que π vezes r vai ser correspondente a um ângulo de 180 graus, né? E aqui surge, a partir daqui, nós podemos falar de uma nova medida, que agora não vai ser medida do ângulo, mas medida do arco, né? Que a gente chama de radiano. Então, o que é um radiano? É uma medida, né? É uma unidade, melhor dizendo, de medir comprimento igual a um raio da circunferência, tá? Então, a partir de agora, eu posso dizer uma circunferência a partir do tamanho do seu raio, e quando eu faço isso, eu estou utilizando as unidades de comprimento que nós temos, metro, centímetro, decímetro, hectômetro, decâmetro, quilômetro, qualquer uma delas, ano-luz, né? Mas eu posso também dizer essa medida levando em consideração simplesmente uma unidade que vai ter como padrão o seu raio. Então, por exemplo, se eu digo que uma circunferência tem 10π radianos, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ela tem um comprimento que é 10π vezes um tamanho que padronizou-se como sendo uma unidade que é o tamanho do seu raio, né? E aí, se eu quero essa medida nas unidades padrões que a gente conhece, né, as comuns, aí eu faço a conversão e encontro. O que eu quero chamar a atenção é porque existe eu acho que é uma confusão muito grande com relação a isso aqui, ó, né? Porque a circunferência trigonométrica, que nós vamos entrar daqui a pouco, ela tem raio igual a 1, conversão raio igual a 1. E aí, daqui a pouco eu vou explicar um pouco porque essa conversão de raio igual a 1. A partir disso, se o raio for igual a 1, percebam que esse comprimento aqui vai ficar somente π. π vezes r, se o r é 1, né? Isso vai ser igual a π. E aí eu tenho que essa relação passa a ser o quê? π corresponde a um ângulo de 180 graus. O π equivale, um arco π equivale a um ângulo de 180 graus. E aí eu escuto muita gente falando, né? Eu já escutei estudantes, né? Muitos até professores de matemática, falando algumas coisas que me deixam arrepiado quando eu escuto, né? Por exemplo, π igual a 180 graus, né? É inadmissível que, especialmente, um professor de matemática pense uma coisa dessa forma, né? Porque π é a constante matemática, talvez mais importante, né,
que se tem a notícia, e π é 3, é um número irracional, tal, que vem da razão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência, né? Uma das explicações do número π. Muito bem, então não faz sentido dizer que π é igual a 180 graus, a não ser, né, que eu diga o seguinte, esses dois camaradas, eles são distintos, né? Veja, eu poderia, então não fica legal eu usar a mesma letra, né? Porque quando eu falo assim, eu estou dizendo que aqui é uma medida de ângulo, esse π é uma medida de ângulo, e aqui π é um número real, né? Que é uma medida de arco. Notem essa confusão, né? Então não faz o menor sentido eu falar dessa forma. Eu posso dizer que π é um arco que equivale, ou que corresponde a um ângulo central de 180 graus da circunferência, né? Mas para uma circunferência trigonométrica, né? Não para todas. Para a circunferência trigonométrica, né? π é uma medida de arco que corresponde a um ângulo de 180 graus. Então, tendo esse cuidado, nós podemos fazer conversões, ou seja, encontrar equivalências entre medida de arcos e medida de ângulos, mas com muito cuidado, né? Uma coisa é a medida do arco, que é dada numa unidade de comprimento, e outra coisa é a medida do ângulo, que é dada a partir da unidade do grau, como eu falei agora há pouco, tá? Bom, nós vamos entrar no próximo vídeo, né? Eu vou terminar esse agora, no estudo da circunferência trigonométrica, né? E aí, na circunferência trigonométrica, convenciona-se ρ igual a 1, né? E por quê? No próximo vídeo eu vou tratar um pouquinho disso e das coisas que derivam a partir desse estudo do ciclo trigonométrico. Ok? Um abraço.